Oi, pessoal. Hoje eu quero falar um pouco sobre o que nós amamos, o que nós gostamos de fazer, ou o que nós odiamos, o que nós não gostamos de fazer. Para falar sobre isso, eu quero tomar aqui como ponto, como base, o pecado. Será que nós amamos o pecado? Será que nós gostamos de pecar? Ou será que nós odiamos o pecado? Será que não gostamos de pecar? O ser humano, de uma maneira geral, quase que podemos dizer todos os seres humanos, infelizmente, gostam de pecar. Ou pior ainda, amam pecar. Tem prazer intenso no pecado. Talvez você pode dizer, não, eu não amo o pecado, eu não gosto de pecar, eu temo a Deus, eu amo a Deus, eu não amo o pecado. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você gosta de beber, por exemplo? Você ama beber? Você tem prazer na bebida, na bebedice? Ou na mentira? No sexo ilícito, fornicação, na luxúria, na lascívia, na prostituição, na carnalidade e em várias outras coisas? Você tem prazer nisso? Você gosta disso? Gosta de praticar isso? Se a sua resposta for sim, eu quero te dizer que você ama ao pecado. Você ama o pecado. E isso é um perigo. Talvez você pode dizer, não, eu pratico algumas dessas coisas, ou todas essas coisas, mas eu não amo essas coisas, eu não amo o pecado. Talvez você esteja mentindo para você mesmo. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. E devemos refletir sobre isso porque a Bíblia diz que nós devemos odiar o mal e nos apegar ao bem. Quando a Bíblia diz isso, não é somente que nós devemos odiar as coisas ruins, a maldade, aquela pessoa é má ou eu sou mau. Não, está falando em odiar ao pecado. Odiar ao pecado. Quando ela fala odiar ao mal, odiar ao pecado. A Bíblia diz que Deus odeia o mal, Deus odeia o pecado. O pecado é algo que confronta a santidade de Deus, então Deus odeia o pecado. Nele não há pecado algum, nem sombra, nem mesmo sombra de pecado. Deus odeia o pecado. Há uma frase interessante que é atribuída a João Calvino, onde ele disse assim, Senhor, ajude-nos, ou ajude-me a odiar o pecado a ponto de nos afastarmos ou de me afastar dele. Ajude-me a odiar o pecado a ponto de me afastar dele. Muito interessante, nós devemos orar assim. Porque, como eu disse, praticamente todos os seres humanos têm sim prazer em pecar, amam pecar. Então, nós devemos pedir a Deus que nos ajude a odiar o pecado, porque só assim nos afastaremos dele. Enquanto estivermos tendo prazer no pecado, estivermos nos satisfazendo com o pecado, nós não nos afastaremos dele. Isso é um perigo. Ele se tornará algo normal na nossa vida e nós não nos afastaremos dele. Estaremos amando o pecado mais do que a Deus, isso é perigoso. A Bíblia diz que Jesus disse que quem amasse pai ou mãe mais do que a ele não era digno dele. Não podemos nem mesmo amar nem pai, nem mãe, nem filhos, nem ninguém mais do que Jesus. Quanto mais amar e viver na prática do pecado. Devemos abandonar a prática do pecado, pedir a Deus que nos ajude a não ter prazer, não amar mais o pecado, e sim odiar ao pecado. Em um mundo que nos oferece tantas oportunidades de pecar, tantos prazeres carnais, tantas coisas que satisfazem e dão prazer à carne, as pessoas estão cegas, estão se entregando cada vez mais a isso e se esquecendo de Deus. E às vezes até achando que Deus aceita tudo. Talvez até mesmo as religiões, muitas igrejas, têm ensinado errado e não têm falado do pecado, não têm falado contra o pecado, não têm orientado seus membros de como o pecado é perigoso, como o pecado nos afasta de Deus e nos leva para o inferno. Então eu quero que hoje trazer essa exortação, essa orientação para todos nós, que nós possamos nos apegar a isso e pedir a Deus que nos ajude a odiar os nossos pecados, pois só assim nos afastaremos dele. Devemos refletir e buscar o ensinamento na palavra de Deus, porque, como eu disse, a Bíblia diz que nós devemos odiar o mal, odiar o pecado, e nos afastarmos de todas essas coisas que nos levam a amar ao pecado.
Em um mundo, como eu disse, que nos oferece tantas oportunidades, tantas coisas, nós às vezes temos nos entregado a isso. Não estou aqui falando em nome de religião, de igreja, não. Estou falando em nome da Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras, a palavra de Deus revelada a nós pelo poder do Espírito Santo. Ela nos instrui nesse sentido. Então reflita sobre a sua vida, sobre o que você tem feito ou sobre o que você não tem feito, se você tem odiado o pecado ou se você tem amado e vivido na prática consentida do pecado. Reflita sobre isso e se você chegar à conclusão que você tem realmente amado ao pecado e se entregado a ele, que você possa se arrepender, clamar ao Espírito Santo de Deus para que você se arrependa e mude a sua conduta para não continuar afrontando a Deus com os pecados planejados que muitas vezes você comete, que eu cometo, e que isso tem realmente nos matado. Nós devemos pedir a Deus sensibilidade espiritual para perceber o risco grande que estamos correndo se estamos vivendo dessa forma. Fica aqui uma dica, uma exortação e uma palavra de despertar para as nossas vidas. Ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.